Está uma benção aqui o mistério. É em 5? Tá, os irmãos deixam marcado aí em Lucas capítulo 22, 35. Confirma, meu Deus, aleluia, a tua palavra, meu Pai, a nossa presença nesse lugar. Repreende aí o olho grande, a maldição, as pragas, meu Pai, todo mal, aleluia, que venha tentar nos acompanhar, meu Pai, pelo poder do teu Espírito, que nós vamos repreendendo agora. Vai saindo, vai queimando. Confirma a tua presença, meu Pai, na nossa vida, aleluia, na nossa frente. Vai repreendendo aí, meu Pai, toda a fúria do adversário, toda maldição, toda praga, aleluia. Vai saindo, vai queimando e vai saindo. Nós te agradecemos, meu Pai, porque temos sentido a tua unção, a tua presença, a tua palavra, em nome do Rei, o Rei Jesus. É o 5? Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Toda a igreja. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar. Eita, confirma, meu Deus, essa é a tua palavra, meu Pai, que nós vamos ler aqui no capítulo 22 de Lucas, versículo 35. Confirma a tua palavra, meu Pai, confirma a tua presença em nossa frente nesta hora. Que não seja a nossa palavra, meu Pai, mas a tua, que não seja o nosso espírito, mas o teu. A obra é tua, meu Pai. Nós não viemos aqui por nossa vontade, mas pela vontade do teu Espírito, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Irmão, essa palavra que nós vamos ver, juntos, que Deus me deu agora quando eu cheguei, diz: as duas espadas. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandália, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhes disse: basta. Amém, irmão? Aleluia. Confirma a tua palavra, meu Pai. Aleluia. Meu Deus, mais uma vez te apresentando a tua palavra, agradecendo, aleluia, a presença do teu Espírito Santo neste lugar. Aleluia, em nome de Jesus. Irmão, pode sentar, né, irmão? Irmão, interessante, que nesta palavra que Deus tem nos dado nesta noite,
nós vemos que apresenta-se a providência de Deus, né? Glória a Deus. E o cumprimento da Escritura, que foi falada a respeito do Filho de Deus no Velho Testamento, né? Se cumprindo também mais uma vez, porque muitas das vezes o Senhor citou a Bíblia e disse que naquela hora ali estava se cumprindo a palavra dos profetas do Velho Testamento. Inclusive a hora que o Senhor Jesus abriu a Bíblia no templo, ele disse que o Senhor, né, tinha o ungido para pregar boas novas. Ali também estava se cumprindo uma profecia também. Então o Senhor Jesus tinha plena consciência da sua missão, né, e a Bíblia diz que ele se entregou por nós, terra. Então ele conhecia as Escrituras, né, sabia quem eram os profetas. Inclusive nós sabemos que quando o Senhor Jesus levou alguns profetas para o monte, ele ali se transfigurou, né, e teve vários sinais ali de que ele era o Cristo, né, o Cristo verdadeiro. A mulher de Pilatos falou que sofreu muito por causa dele no sonho, né? O anjo apareceu várias vezes a José, para que José fosse para o Egito, né? Está ali com a criança em proteção por causa de Herodes. E depois o anjo de novo apareceu mandando que José voltasse para a sua terra, porque Herodes já era morto. Então, nas Escrituras, nós temos 4 evangelistas que comprovam a presença de Cristo na terra: Mateus, né? Lucas, Marcos, João, né? E também o apóstolo Paulo, que antes era Saulo. No capítulo 26, como nós temos falado, Jesus apareceu para ele também para confirmar que ele era o que tinha ressuscitado e estava vivo, né? E o chamado do apóstolo Paulo foi um chamado forte, né? E uma pessoa que morreu e estava sepultada não poderia ter aparecido em resplandecente ali, naquela luz forte, e chamar ele naquela hora e ele sair, né? Entregar sua vida como um cordeiro pela obra. E o Espírito Santo desceu também, reforçando também a palavra do Senhor Jesus, que o Pai enviaria outro Espírito, enviaria outro, né, no seu lugar, e enviou um Espírito maravilhoso que até hoje está aí, né, nos esforçando, né, irmão, porque o Espírito Santo, ele ali, né, nos tira do comodismo e vai nos esforçando, né, para que a gente venha ganhar alma para o reino do céu, porque o corpo, a Bíblia fala que Jesus disse que a carne ela é fraca, mas o Espírito está pronto. Então naquela hora ali da fraqueza, o Espírito Santo ele começa a nos fortalecer, né, começa a nos animar para que nós venhamos sair no campo. Então aqui no versículo 37 desse mesmo capítulo que nós lemos do 22, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra tudo aquilo que está escrito. Glória a Deus. Então confirmou, né, irmãos, que nós falamos aqui, que Jesus sabia, tinha consciência de que tudo que ele estava passando, que ia passar, estava escrito, né? Não foi uma coisa que apareceu de repente, Jesus falou, não, hoje eu sou Salvador, não. Ele veio cumprir a vontade de Deus. Tudo aquilo que Deus estava mandando ele fazer, ele estava fazendo, né? E nós vemos aqui, capítulo de Lucas 22, versículo 37. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. Os irmãos veem que quando Jesus, né, ali na cruz, ele entregou o Espírito, né, glória a Deus, ele ali também entregou o Espírito a Deus, né? Ali ele disse, Senhor, olha Deus, eu estou te entregando aqui, a obra foi concluída, né? Até agora estamos aqui fazendo a tua vontade, e na tua mão entrego o meu Espírito. O apóstolo Paulo, ele disse que ele encerrou a carreira e guardou a fé, né, terra? E Jesus também encerrou a sua carreira ali na cruz e guardou a fé, e deixou o exemplo para que os cristãos façam conforme a Bíblia diz, que nós temos que ser imitadores de Cristo, terra. Então imitar Cristo é passar pelas coisas que ele passou sem murmurar. Já pensou ficar 40 dias no deserto fazendo a vontade de Deus, e o Espírito Santo levou ele até ali? E o Espírito Santo nos leva para fazer a obra, né? Vai para lá para a igreja hoje, né? O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele foi impelido pelo Espírito, estava lá no deserto, 40 dias no jejum, né? Jesus não era um homem murmurador. Jesus joelhou ali, entrou dentro da água,
João Batista batizou Jesus. Aí João Batista, não posso, não, Jesus, deixa se cumprir a Escritura. Então a obediência de Jesus é um exemplo maravilhoso para o cristão. Glória a Deus. Porquanto vos digo que importa que em mim tudo aquilo que está escrito. No mesmo capítulo 22, versículo 39, fala Jesus no Getsemane. No mesmo capítulo 22, versículo 47, Jesus é preso. No mesmo capítulo 22 de Lucas, no versículo 54, Pedro nega a Jesus. Versículo 63, Jesus perante o Sinédrio. Capítulo 23, Jesus perante Pilatos e perante Herodes. 23, 26, Jesus a caminho do Gólgota. E 23, 33, a crucificação. A obediência de Jesus, toda registrada nas Escrituras. E a Bíblia diz que quando chegar a nossa hora, terra, vai abrir os livros, né? E vai abrir-se outro livro, que é o livro da vida. E o Senhor Jesus aqui na terra, ele andou conforme a vontade de Deus, né? Então tudo que ele padecia, dizia, deixe-se cumprir a Escritura. Como nós temos que ser imitador de Cristo, né? Nós temos que fazer a obra que Cristo nos designou para no ID. Quando se abrir os livros, né, que nós vemos aqui no capítulo, eu creio que é o 19 de Apocalipse, nós vamos ver ali o que está escrito também a nosso respeito, terra. Se a gente for obediente a Jesus, né? Capítulo 20, versículo 11, né? No capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, fala sobre o juízo final. Naquele dia, nós vamos ver a nossa vida ali, naquele livro, a nossa entrada e a nossa saída vai estar escrito, terra. E aqui diz no versículo 13, e deu mal os mortos, capítulo 20, versículo 13 de Apocalipse. Vamos começar do versículo 11, que a gente não pode tentar esconder os fatos, que a Bíblia diz que a Bíblia é viva, né? Então a gente tem que passar a verdade. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11. O juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, né? Capítulo 20, versículo 12. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, se movendo no versículo 13 do mesmo capítulo 20, e deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Está vendo? E a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte. Na primeira morte, os livros se abriram, houve julgamento. Na segunda morte, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Conforme a palavra do Senhor está me falando, eu vou ler aqui os dois versículos para os irmãos da primeira e da segunda morte. No capítulo 20, no mesmo capítulo 20, no versículo 12, na parte B diz: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Capítulo 20, versículo 12. No mesmo capítulo, né? Glória a Deus, aleluia, está o versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Duas mortes, né? A primeira é quando o homem sai do corpo na terra e ele vai para o outro lado. A segunda é para aqueles que estão perdidos, terra, que não quiseram passar pela porta que é Cristo. Mas existe uma esperança, né? Para nós que estamos aqui na terra, né? Nós poderíamos até fazer uma festa por estar na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque a porta que é Cristo, né, está aberta, e pela misericórdia de Deus nós passamos por ela e não vamos passar pela provação
da segunda morte. Terra. Glória a Deus. Então, nós vemos no capítulo 20, no versículo 12, que os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte do inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Irmão, interessante que no ano 2000, eu estava na Petrobras, em alto mar. Para os irmãos terem uma noção da distância que eu estava da terra, de Macaé para onde eu estava, na Baía de Albacora, é uma hora de viagem de helicóptero. Lá no meio do mar, tinha um papel colado assim na parede, lá no barco, né, no navio grande de petroleiro. Tinha um papel colado na parede, eu parei para ler. Ali contava uma pessoa que sonhou, que ela chegou numa sala que era a sala dos arquivos. Conforme Jesus puxou aquele arquivo, a vida dele inteira estava escrito ali, até os pensamentos dele. Aí ele, não, isso aqui não, isso aqui também. E o arquivo era imenso, porque ele não acabava. Quanto mais puxava, mais tinha coisa da vida dele ali. Jesus, isso aqui não lê não, e Jesus foi lendo, mas irmão, a vida dele inteira estava ali. Mas só que teve uma coisa impressionante no final daquele papel, é que Jesus pegava uma caneta, e a caneta, a tinta era de sangue, terra, e Jesus assinou embaixo daquele arquivo ali, que constava o nome dele, tudo aquilo que tinha escrito sobre a vida dele apagou. Labanda subelebenecai. Ai, mistério de Deus. Então, irmãos, Deus, Ele tem um plano de salvação para cada ser humano. E nós conhecemos nossos caminhos, né, terra? A gente sabe a nossa entrada e a nossa saída, a gente sabe quando deita, quando levanta, tudo que passa pela mente do homem. Mas Jesus Cristo, de boa vontade, veio à terra, cumpriu a sua missão, e no último momento Ele ainda perdoou a todos nós e disse, perdoa porque Ele não sabe o que faz, né? Vê que Deus tem essa consciência, porque quando aquele evangelista ali, né, Jonas, deveria ir para um lugar e foi para outro, no final do capítulo Deus fala para ele, como que eu não vou ter piedade e misericórdia de um grupo de pessoas que não sabe discernir uma mão da outra, né, terra? Então Deus sabe, né, o que passa pela mente do ser humano pecador. Basta que nós venhamos aceitar Jesus Cristo, que todos os nossos pecados vão ser perdoados, amém, terra? Vamos agradecer o Senhor com o pão em nome de Jesus. Amém. Irmão, interessante que a palavra do Senhor, né, nós lemos aqui que ela é uma palavra viva, né, e ela vai de encontro à nossa necessidade, né, não é uma coisa que nós podemos escolher, né, e falar assim, hoje eu quero a palavra X. A gente está precisando de Deus, pode abrir a palavra que ela vai de encontro à nossa necessidade, porque é uma coisa, um testamento para os filhos de Deus, né? Quando o Filho de Deus abre a Bíblia, tudo que está escrito aqui é referente à minha pessoa, quando eu estou lendo. Quando o irmão está lendo, ou o outro irmão está lendo, o irmão José, é referente à sua pessoa. Quando a pessoa vai dar conta pela sua vida, é só a vida dele ali que está constando no livro, né? Porque ele está ali diante do livro. Na hora do julgamento, vai ter várias pessoas ali, mas quando ele for julgado, né, o que Deus apagou não vai estar mais no livro. Mas aqueles que não foram perdoados, que não buscaram Jesus enquanto a porta estava aberta, eles não vão ter seus pecados apagados. Eu me lembro que o povo começou a julgar Jesus, disse que ele não era o Filho de Deus. Jesus falou para ele o quê? Vocês vão morrer no pecado de vocês, né? Quando ele falou que ele era mais antigo do que Abraão, o povo estava contestando ali a palavra de Jesus, e Jesus falou, se vocês não se arrepender, vocês vão morrer no pecado de vocês. Então, se a gente for analisar a respeito de pecado, significa que enquanto nós estamos na terra com Jesus, nós não temos mais pecado para prestar conta, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é nós que estamos inventando. No testamento que Deus deixou para os filhos, está aqui escrito, ó, vocês seguem Jesus, né, que eu já estou deixando o testamento pronto. Seguiu Jesus, não tem pecado. Agora, irmãos, para aqueles que andaram no erro, né, nós vemos aqui
Glória a Deus.